Aqui é o professor Léo. Me coloco à disposição para dividir com vocês mais um conhecimento relacionado à disciplina de redação publicitária, né? Gostaria de conversar com vocês sobre esse tema que está colocado em tela, né? Apropriação da linguagem do público pelo redator publicitário, né? Antes de falar dessa temática, gente, eu gostaria de pedir para vocês para, mais uma vez, assistir a videoaula, fazer comentários, ler o material didático e constituir as atividades de acordo com aquilo que está sendo solicitado, né? Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: eu já lancei as notas de vocês no sistema, tá? Baseado nos excelentes trabalhos que vocês fizeram durante as aulas presenciais, né? Somei isso também com atividades que vocês me entregaram e daí eu estabeleci resultados, tá bom? Eu tive até dia 22 para lançar essas notas, 22 de abril, coloquei essas notas e eu gostaria, justamente por isso, de parabenizá-los, porque as notas são reflexo do comportamento de vocês nas aulas presenciais e nas aulas online, né? Nas aulas online, eu entendo que muitos alunos tiveram dificuldades, mas alguns conversaram comigo, né, sobre essas questões técnicas de elaboração das atividades e compreendo perfeitamente as limitações técnicas, as dificuldades de uso da internet e tudo, né. Eu estou aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem. Solicito que, de qualquer forma, vocês se esforcem para ver se conseguem assistir pelo menos as videoaulas. Façam os comentários que eu sempre estou colocando um pontinho a mais para vocês, tá? Então vamos iniciar o tema da aula, tá? Apropriação da linguagem do público pelo redator publicitário. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, se a gente for lembrar um pouco da questão dos arquétipos, né? A gente vai lembrar que o arquétipo é um tipo de traço social que está marcado na mentalidade de um certo conjunto de pessoas na sociedade em que a gente vive, né? E como a gente tem vários tipos de arquétipos, ou seja, vários traços sociais que são mais ou menos inconscientes, como parte da conduta das pessoas no dia a dia, né, a gente também pode, como a gente deve relembrar sempre, transformar isso no hábito de compra, né? E como é que a gente faz isso? Fazendo com que a peça de publicidade, a propaganda e a redação publicitária que dela saia, esteja sempre vinculada às necessidades que estão implícitas naquele arquétipo que caracteriza o hábito inconsciente da pessoa no seu dia a dia, seja o hábito de não consumo, assim como o hábito de consumo, né? Então, fazendo essa pequena lembrança, a gente consegue então entender mais ou menos o que significa essa apropriação da linguagem do público pelo redator publicitário, né? Vamos avançar sobre essa questão mais à frente, né? Só deixando a dica de que a questão dos arquétipos se complementa com essa questão da apropriação da linguagem pelo público por parte do redator publicitário, né? Então, gente, um primeiro aspecto que a gente pode falar é sobre a função do emissor da mensagem, né? Esse emissor da mensagem não é necessariamente a gente que está construindo a mensagem para direcionar tal mensagem para alguém, certo? Essa mensagem que muitas vezes a gente produz pode estar sendo uma apropriação da fala que já está naquela coletividade ou naquela comunidade para a qual você quer estabelecer a comunicação do seu produto ou serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de você elaborar qualquer texto, qualquer discurso, é bom você estudar como as pessoas se expressam no seu cotidiano dentro do contexto em que elas vivem. A partir desse contexto, você tem como se apropriar, tem como captar algumas nuances básicas da fala do público que você está definindo. E o público geralmente é aquela comunidade, uma comunidade de bairro, uma comunidade que ocupa um certo local e estabelece certas relações, certas formas de dizer, certas formas de se comunicar. Quando você se apropria disso, ao mesmo tempo você tem como construir os teus enunciados de acordo com a visão que aquele público tem da sua própria vida, né?
É assim que você pode se apropriar do discurso. Então, a função do emissor na linguagem, que é a função daquele que produz o discurso, tanto textualizado quanto oralizado na forma de som, né, está ligada necessariamente a isso. Né? A função do emissor está ligada a uma tentativa de reinterpretar, reavaliar e analisar a fala que já está colocada. A partir dessa fala, você constrói articulações discursivas, relações discursivas, com um objetivo claro de atingir aquele público que você estudou, a partir do discurso que foi proferido, do discurso que foi anunciado. Né? Então, é como se a fala da gente fosse um jogo de espelhos. Né? Você está, na verdade, ao produzir um anúncio, ao produzir um discurso em cima de um certo produto ou serviço, na verdade já está traduzindo não só o produto ou serviço, mas também está carregando através do discurso, do enunciado, a fala daquele público com o qual tu está em diálogo. Isso significa o quê? Que você é um reinterpretador, você é uma pessoa que está traduzindo a linguagem daquela comunidade para o teu trabalho publicitário, para o teu trabalho de redação, né? E a partir disso, né, você consegue estabelecer uma comunicação muito mais eficaz. Né? Todos aqueles métodos anteriores, inclusive bricolagem, palavra puxa palavra, a questão dos arquétipos, né? Tudo isso são formas de você tentar chegar o mais próximo possível da linguagem das pessoas para, através disso, cumprir a missão de comunicação daquela empresa ou daquele setor de serviços, independentemente da área que está em questão, né? Cumprir o pedido daquele pessoal. Né? Para fazer isso, você precisa, primeiramente, entender que é um jogo de espelhos. Né? A tua fala e aquilo que o público diz no seu dia a dia é espelhado. Né? Um se reflete no outro. Então, você não está criando nada do nada. Você está, na verdade, filtrando a informação. Você está capturando palavras que são significativas e jogando isso para dentro da tua produção textual. Né? Essa é a primeira pegada geral da função do emissor da mensagem. Né? O emissor ele deve tomar como ponto de partida isso necessariamente. Né? Em síntese, gente, o que nós temos aqui é essa informação super bacana. Né? Vamos fazer uma leitura conjunta dessa informação justamente para a gente amarrar algumas coisas que a gente estava dizendo na sessão anterior. Tá? Diz assim: na análise dos componentes do texto publicitário, o estudo da argumentação permite influenciar na manipulação dos elementos linguísticos e icônicos direcionados para a persuasão. Né? O estudo da argumentação não é a sua argumentação ou até um estudo teu sobre a retórica. Tá? Não é a tua retórica, não é a tua capacidade de convencer. Certo? É o estudo da argumentação ou da maneira como as pessoas pronunciam suas falas nas suas relações cotidianas. Né? Os vícios de linguagem, os apelidos em cima das coisas e das pessoas, né? Os novos termos que são criados para poder gerar um novo tipo de relação. Né? Isso é fundamental. A argumentação que as pessoas produzem, a maneira como elas constroem suas falas, né, deve ser o objeto de estudo. Né? Por isso que é bacana sempre a gente estar olhando hoje em dia as redes sociais, porque a gente consegue observar quais são as palavras do momento daquele segmento, daquele público. Né? Sempre palavras novas estão sendo criadas para gerar a identificação de um certo grupo em relação a um certo assunto. Né? Então, o que é sempre bacana é a gente observar isso. Observar o assunto, as palavras novas, como as pessoas estão ressignificando esses termos para produzir encontros, para produzir laços. Né? Quando você faz isso, você consegue entender mais ou menos a linguagem daquele pessoal que tu está estudando para poder lançar um produto para aquele mesmo pessoal. Né? Então, é bom sempre estar fazendo essa pesquisa, estar fazendo anotações, porque através disso a gente consegue produzir um sentido muito mais eficaz na comunicação. Porque a comunicação ela é relacional. Nós nos relacionamos com os outros na medida que a gente se apropria da fala dos outros e fala mais ou menos com o traquejo desse grupo que a gente está se referindo. Né?